Para nós, engenheiros civis, os solos são um aglomerado de partículas provenientes de decomposição da rocha e que podem ser escavados com facilidade, sem o emprego de explosivos, e que são utilizados como material de construção ou de suporte de estruturas. Nesse caso, os solos eles contêm, então, minerais e matéria orgânica decomposta. Além disso, eles vão ter nos seus vazios líquido e gás. As propriedades dos solos estudadas pelos engenheiros civis são sua origem, a distribuição e o tamanho dos grãos, a capacidade de drenagem da água, a compressibilidade e a capacidade de carga. A gente vai ver aqui agora, a gente vai falar sobre a origem, né, de formação, aí, como é que é a formação dos solos. O conhecimento, então, da natureza e das classificações do solo é importante para indicar relativamente as suas propriedades e o seu comportamento dentro da área da mecânica dos solos. A gente vê aqui um perfil, né, com um solo que tem diferentes características, né? O solo também pode ser utilizado como material de construção. Aqui é um exemplo de uma obra onde se faz um aterro, né? Então esse material é colocado, né, no local da obra e tratado, e a gente considera isso como um material, né, da construção dessa obra. O solo, como resultado do intemperismo, pode ser chamado de residual ou transportado. Então a gente tem dois tipos de formação do solo, que é o solo residual e o solo transportado. Além disso, ele pode ser classificado como constituintes em sua fase sólida de minerais, matéria orgânica e depósitos feitos pelo homem. Aqui nós temos a rocha, solos jovens, depois aqui um solo maduro, né? E em cima a camada rica aí de humus, o material mais orgânico, né? Então, conforme o intemperismo vai acontecendo, a gente vai tendo essa variação de solos. Então, vamos falar primeiro sobre os solos residuais. Os solos residuais, eles são aqueles que os resíduos do intemperismo permanecem no local da posição das rochas que lhes deu origem. Então, aqui, por exemplo, a gente vê um perfil de solo, né? Isso aqui foi tirado do livro do Ortigão, essa figura, né? Então, um perfil de solo. Aqui em cima, um solo residual maduro, né? Então, ele sofreu o processo de intemperismo há mais tempo, então ele já está mais maduro. Depois, no meio aqui, um solo residual jovem, ou seja, ele ainda guarda as características da rocha. Embaixo a gente já tem uma rocha fraturada e depois uma rocha sã. Então, um solo residual maduro é o solo que já perdeu toda a estrutura original da rocha-mãe. O solo residual jovem é o solo saprolítico, né? Também chamado de solo saprolítico ou de alteração de rocha, que é o solo que mantém ainda a estrutura original da rocha, mas que perdeu a sua consistência. Então ele se quebra na mão, mas quando a gente olha para ele, ele está lá com a estrutura, né, original ainda da rocha. A rocha alterada é a alteração da rocha que progrediu ao longo das fraturas ou das zonas de menor resistência, deixando aí intactos grandes blocos de rocha original. Como observação, a gente ainda chama de solos eluviais os solos, esses mesmos solos que são formados aí no próprio local a partir da desagregação e decomposição das rochas, num processo aí de intemperismo químico.